na mesa, no lugar do doutor Luiz Alberto Barreto, para melhor respondê-lo. Senador, eu diria ao senhor de início que eu queria dar um testemunho que antes de eu vir para cá eu fui liquidante do Aeros. Então trabalhei lá com a Graziella, uma pessoa muito lutadora, e queria dar meu testemunho do que falou aqui o excelentíssimo senhor senador. Eu saí do Aeros para vir para cá, para o postal. Dada a impossibilidade, a prioridade no momento era postal, a Previc resolveu me destituir lá do Aeros para vir para cá, e eu tive que deixar o Aéreo, infelizmente, porque é um pessoal que eu gosto muito, Graziella e companhia, para representar essa companhia, todos os companheiros, vou usar essa palavra muito e uso aqui, que a gente estava fazendo um trabalho parceiro muito grande no Aeros. E, de fato, o senador tem razão, foi uma luta muito grande, uma conquista também maior ainda, e que contou com a ajuda dele. Olha, pessoal, eu anotei os pontos aqui e queria dizer, olha, pedindo já perdão pela blasfêmia da comparação que eu vou cometer, mas sei que o Senhor Jesus Cristo é compassivo e indulgente demais com seus filhos pecadores, mas quando levaram ele a julgamento, para julgá-lo, Pilatos, naqueles preâmbulos, perguntou, disse, o senhor é o rei dos judeus? E ele, de forma gauchesca, falou, tu diz. Ele não disse, Vossa Excelência diz. Ele disse, tu diz. E o pior desse julgamento, pessoal, que no fim esqueceram de Jesus e soltaram Barrabás, foi o grande ganhador. E eu digo isso pedindo para a gente não faça esse desvio do julgamento em relação ao postal, certo? Que não tem um Barrabás a ser solto. E que Jesus seja, enfim, crucificado. E não digo desde já que não sou eu que considero Jesus, mas o próprio Jesus seria o próprio postal. Você está entendendo? Então, feita essa conversa e pedindo mais uma vez as indulgências de Jesus Cristo, eu fiz essa comparação. Por que eu digo isso, essa comparação? Porque o Luiz diz que eu sou dono, que eu afirmo que sou dono do postal. Não, nunca disse. A senhora presidente da DICA, quando chegou lá, disse, o senhor que se considera dono do postal, foi ela que disse. Eu disse, eu não sou dono do postal, até brinquei. Posso até ser dono da administração do postal. Não jamais disse que era dono do postal, não sou prepotente. Procuro não sê-lo. Eu não seria tão idiota, depois de tantos anos de experiência a fundo de pensão, considerar que um fundo de pensão mesmo porque o fundo de pensão, ele não tem nenhuma importância, que tem são os planos de benefício que ele administra, que são os próprios participantes, os seus donos. A outra coisa é que ele disse que mudei o estatuto, tirei a forma de participação, eu não mudei ainda estatuto nenhum. Criei uma comissão para mudar o estatuto. Isso é falácia, porque o estatuto, por força de lei, antes que eu mude, senador, eu tenho que mandar 60 dias antes para cada participante o que foi mudado. Então, eu não estou fazendo nada encoberto, mesmo porque a lei me proíbe. Fazer isso seria um desvio de conduta. Então, eu nem mudei o estatuto ainda, e digo desde já, a gente está com essa comissão tentando e mandando para os correios e tudo, trocando figurinha, porque a gente está trabalhando só com a governança. O pessoal continua sendo eleito pelos participantes. E nesse ponto eu queria fazer um esclarecimento, não a ele, mas eu acho que do Edilson, que ele disse que desde 2001 que foi imposta a paridade, os participantes não participam. Eu queria dizer a ele que a Lei 109 e a própria 108, os participantes participam e tem a forma dos participantes participarem da administração do fundo, que é através dos conselhos deliberativo e fiscal. E eles não são indicados politicamente, eles foram eleitos pelos seus pares. Então, essas coisas que ficam dizendo, a outra coisa que fica no tudo. Eu falei em gestão. Nenhum diretor, o primeiro que foi eleito foi em 2016. Eu falei de gestão, eu não falei de participação. Pois muito bem, porque eu entendi que os participantes ficavam mais. Fica a reparação feita pelo senhor. A outra coisa, deixa eu pegar os óculos aqui, não fui atrás do que foi perdido no postal. Isso não é verdade. Desde o dia que cheguei lá, rapaz, eu já falei com quase todos o pessoal do mercado financeiro que durante esses anos trabalharam com postal.
conversando, procurando saber por quê e a melhor forma de se negociar. Já se fez tanta coisa no Postales que a gente reduziu as despesas administrativas de 90 milhões ao ano para 60. Foram todas as coisas que nós já fizemos lá que não dá para dizer aqui. Então, isso é falácia também, isso não é verdade. Agora, outra coisa que RTSA, pessoal, antes que eu me esqueça. Pessoal, vamos respeitar a palavra. Ele ouviu a todos, uma série de considerações, algumas críticas, ele ouviu tranquilo. Agora ele tem o direito de responder, porque assim é a democracia. Podemos discordar, mas ele tem o direito de responder. Obrigado. Outra coisa muito importante que eu mandei parar na fala dele, o termo foi esse, as ações do Benedson Melo. Isso não é verdade, pessoal. É bom que se diga, foram contratados 2 escritórios nos Estados Unidos. E um dos escritórios é de um advogado, o senhor Bart Fischer, e o outro de um senador pelo estado de Illinois, senhor James Claiborne. Vieram os 2 aqui conversar comigo. Inclusive, o senador se intitulou de meu advogado. Eu disse, não, o senhor não é meu advogado, com todo respeito, é um senador do Partido Democrata. Mas a condição que ele impôs para continuar foi a gestão anterior que foi afastada, que perdeu, que é por força de lei, não foi a intervenção, não afasta nada, decretando-se a intervenção, é bom que se diga, a lei diz que todo mundo perde o cargo, a lei complementar. Então, esse senador veio e a primeira condição que ele impôs, que eu pagasse a ele um outro valor para eles ingressarem com a ação. E eles haviam recebido muito dinheiro para eles darem ingresso na ação e fazer lobby. E eles nem fizeram o lobby e queriam mais dinheiro e mandaram o aditivo. E disseram para mim que só ingressariam com a ação se eu pagasse à vista, de cara logo $1 milhão. O que foi que a gente fez? Resolvemos pensar. E a outra condição é que eu desse uma procuração a eles, para eles negociarem em nome do Postales com o Benedito. Eu não vou fazer isso nunca. Pessoal, falei no começo aqui da minha fala, que o Postales tem 3 equipes de procuradores federais da República, com estratégia dentro do Postales. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, no tocante a esses ativos investimentos mal sucedidos, que eu não combine com eles, que eu não converse e troque ideia, sob pena de eu ser acusado de atrapalhar a operação. Pessoal, digo mais ainda uma coisa, muito mais que ações judiciais, que eu volto à questão das ações judiciais, a força é do Ministério Público, que tem trabalhado com a gente de mãos dadas para a gente negociar com o Benedito Melo. Mas as ações judiciais, senador, nós e público aqui presente, nós temos 6 ações no Brasil de cobrança do MED. Uma dessas ações é do Ministério Público Federal de São Paulo, depois da nossa chegada. Esses 8,2 bilhões foi nós que apuramos, depois que chegamos. E trabalhando como assistente do Ministério Público, que é o patrono da ação, a gente atua como assistente. A gente ocorre porque tem que ser alegado uma responsabilidade objetiva, só quem pode é a parte e nós somos a parte. Em nenhum momento eu decidi que não ingressaria com a ação. Só para ser prudente e seguindo recomendação do Ministério Público, eu contratei a nossa equipe 4 pareceres. Do próprio esse escritório foi contratado, 2 dos maiores bancos do Brasil, que é Lobo e Martin e Machado Meia, aqui no Brasil, e olha, nós buscamos, desde quando eu cheguei, contratar um escritório nos Estados Unidos para tratar contra o Benedito Melo, para entrar com a ação, e nós não encontramos, porque são todos conflitados, porque o Banco Melo contrata todos. Por exemplo, nós fomos atrás do escritório, o escritório dos Estados Unidos, que é responsável pela cobrança da Petrobras. Eles vieram até aqui conversar com a gente e depois de muita conversa e lá e cá se declararam conflitados. Então a gente conseguiu, pela recomendação do escritório aqui, que é o Lobo Martin, conseguimos um escritório nos Estados Unidos formado só por ex-procurador americano. Esse escritório é Cobre King. Eles disseram... E já está contratado esse escritório. Aqui é o nosso assessor jurídico, doutor Leandro, está do meu lado, fica
cochichando aqui no meu ouvido. Não, olha, faz parte, não vejo nada demais. Olha, então o que acontece? Esse escritório disse o seguinte: não é desse jeito, não é muito fácil. E todos os outros pareceres que nós tivemos, já disponibilizamos para todos que estão aqui. Inclusive o Ademir, que esteve lá, a FAACA, chamei a ADICAP, presidência, e mostrei todo e disponibilizei os pareceres dos escritórios. Dizer que não conhece, que eu sou fechado, nunca neguei um documento a ninguém. Nunca, absolutamente nem. No dia 14 agora, o senador James Claiborne vem de novo lá para minha sala conversar, e nós vamos chamar algumas pessoas e vamos, de forma terminativa, resolver a questão com ele, porque eu não vou pagar a quem já foi pago para ser acusado depois pelas próprias associações que eu estou jogando dinheiro fora. Mas já contratamos o Cobriquim, mas a condição do Cobriquim lá é diferente daqui. Para eles ingressarem com a ação do Melo Americano, a gente tinha que desconsiderar a personalidade jurídica da Banco Melo DTVM aqui no Rio de Janeiro e da Banco Melo Participação, que são os bancos que existem aqui de Romelo. E para isso, a gente tem que pegar um elo do Banco Melo Americano com daqui num processo judicial, chamado de discovery, que nada mais é do que uma investigação forense, porque é diferente daqui, que é administrativa, feita pelos advogados, ela é feita via judicial. E nós já contratamos e já até pagamos isso aí. É falácia esse negócio que eu não quis nada, joguei o Melo de lá. Não existe. Pelo contrário, corre o risco de a gente ter 2 escritórios lá contratados. RTSA, que eu ia falando antes que eu me esqueça, eu combinei com a diretoria dos Correios, que eu não concordo e penso como vocês, que foi a CERT que proibiu os Correios de pagar, porque acho que já pagou, a alegação da CERT é essa. Nós combinamos, nós contratamos uma empresa, que é a Messi, para calcular a RTSA, e os Correios se comprometeu a também contratar, e fez isso, eles estão calculando, a gente vai juntar isso aí e vamos até o certo dizer o que é devido. Então a gente tem trabalhado muito, pessoal. Muito, muito, muito. É falácia. Outra coisa que se falou aqui, deixa eu ver se... Núcleos regionais. Olha, pessoal, os Correios, o postado tem 140 mil participantes entre os 2 planos. Se gastava com os núcleos regionais 9 milhões por ano. O atendimento do público pelos núcleos regionais era de 6%. 6%. Eu acabei os núcleos regionais, mas todo mundo aqui é sabedor que em processo de discussão, e o Ademir aí pode dar testemunha dele, o Ademir disse que tem raiva de mim, que eu fico calado. E quando eu dou mais para o pessoal falar, ele falou isso. Diz que a raiva que ele tem de mim é porque eu sou calado demais e não respondo à imprensa. É verdade, não gosto de bater boca na imprensa. Mas eu assumi o compromisso, pessoal. Já pensando nesses velhinhos que não sabem nem o que é o celular, imagine usar, de fazer convênio com todas as associações locais, passando inclusive os equipamentos do núcleo e passando alguma verba para esse pessoal fazer esse meio de campo, esse intercâmbio. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Olha, então me preocupo, mais do que ninguém, eu me preocupo com o pessoal dos Correios. Nunca me neguei a receber, seja em grupo ou individualmente, nenhum participante. Eu só quero dizer uma coisa, senador, é tão importante que se diga as coisas. Disse, olha, alguém disse também que agora, acho que foi o Edilson, que a entidade foi entregue, foi ele, o Luiz, que a entidade foi entregue aos participantes para administrar, tinha ele como diretor e o Marcos ali assumir, por causa da intervenção não assumiu, não tem nada a ver. Mas, meu amigo, eu digo a vocês, em 2017, essa diretoria aí alocou 50 milhões no investimento FIP Saúde e mais GBX, que já estava zerado, provisionado, como o Pedro, que já tinha dado calote no postado. Eu retorno a pergunta para ele, por que eles aplicaram 50 milhões e a decisão é conjunta da diretoria.
Até brincava ali, rapaz, você escapou de ter tomado posse e ter retorno. E digo isso porque já teve o processo de fiscalização e os autos de infração já foram até lavados contra ele. Eu só queria, já que já me deu sinal aí para eu parar, mas eram tantas coisas que eu tinha, aplicou no FIP Dourado, quero deixar registrado que o FIP Dourado, por sua vez, que era um FIP disfarçado, aplicou no FIP Saúde 100% provisionado, 50 milhões. Esse dinheiro de onde? Do Postal Prev. Outra coisa, pessoal, só por fim, perguntaram também por que é que a gente reprecificou os ativos e não liberou. Mostrei a todo o pessoal que foi lá, inclusive a ADCAP, qual foram os ativos reprecificados e disse o seguinte: oficialmente só podemos divulgá-lo com a publicação do balanço depois de auditado, que isso é uma questão de lógica. Mas eu digo uma coisa, e disse, e por que foi que você implantou imediatamente? Pela seguinte coisa: para evitar os espertalhões. Se a gente não precificou e não aplica, se você pedisse para sair do fundo, você ia levar pelo ativo, pelo valor do patrimônio que tinha, falsamente registrado na contabilidade, e deixando prejuízo para quem ia ficar. Porque tem um esperto. Quando ele sabe que o navio vai afundar, ele quer pular fora, né? Não quero chamar de errado. Mas se eu não precifico, isso aí é uma medida de prudência. Se eu não precifico, você, Marco, que é do Postal Prev, em tese, você, sendo mais esperto, diz, eu vou pular fora e vai levar seu patrimônio pelo patrimônio falso. Então, o Ademir que vai ficar com prejuízo. Então, você faz isso por obrigação pessoal. Vocês não sabem o que é administrar. Eu não me preocupo, não estou com imprensa, pode falar o que quiser. Pode falar. Ainda hoje falar, oferecer uma propina. Eu não vou deixar de falar, não vou deixar de falar nos espinhos também. Isso aí foi um advogado mais formado em janeiro, que veio com a conversa e eu disse num comentário lá na CA, e não sei por que resolver botar na ata, mas por causa, eu já encaminhei para o Ministério Público. Polícia Federal. Eles já fizeram todo o levantamento, pessoal. Vão procurar saber lá da Polícia Federal, não tenho nada com isso. Se às vezes um advogado idiota que deu uma brincadeira, aí o que eu não gosto é que as pessoas peguem determinadas coisas para fazer ilações e meter na cabeça dos menos desavisados, coisa que não é verdade. Tem um trabalhar de 8 horas da manhã a 10 horas da noite, porque o interventor tem que trabalhar mais. E não sozinho, disposto a receber todo mundo. E aí hoje ainda estou aguardando as recomendações de vocês que eu pedi, inclusive a ADCAP, que mande para mim. Se você acha que eu estou errado, não criei, ainda não saiu nenhuma estratégia, nenhuma proposta, é falácia, não existe um plano CD. E RTSA, pessoal, se Deus quiser, nós vamos recebê-la. Nós vamos recebê-la. E diga a vocês, nós vamos receber também dinheiro do Melo. Eu não tenho feito outra coisa, a minha maior preocupação é o Melo. Olha, o plano, por causa dessa reprecificação, eu dou a título de aviso, caiu 11%, até mais, 13%, uma pessoa falou, mas nós já estamos recuperando. O que tem acontecido, pessoal, é que o Postal pôs 200 milhões numa bolsa de valores, sei lá o que foi, investimento, que os caras estão oferecendo 1 milhão de volta. A gente recebe esse pessoal todo dia, mas o cara chegou, você botou 600 milhões, mas a gente está querendo lhe dar 500 mil reais. Nós temos lá no Rio de Janeiro um investimento na usina lá, que o dono da usina está oferecendo R$1 pelos 600 milhões que o Postal botou lá. E ainda tem um passivo trabalhista de, não sei, de 80 milhões que nós temos que pagar porque a gente se tornou dono das empresas. Então a coisa não é fácil, é muito fácil depois, principalmente o doutor Luiz e outros que passaram lá, que nada fizeram. Fizeram isso que eu afirmei aqui. Obrigado. Bom, esse foi o senhor...